eu era papa à igreja, eu ia pra São Sebastião, eu ia pra Sameiro, eu ia pra todo lugar, porque eu adorava estar nesse meio. E aí foi quando, se tu me perguntar hoje, Ivan, se tu não precisasse de grana, de cuidar, não, eu estaria lá na Etiópia fazendo filantropia. Eu estaria dentro do centro espírita, atendendo todo mundo e tal, eu estaria fazendo isso. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos conhecer a essência de seres humanos inspiradores. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor com foco na sociedade 5.0, novos negócios, sustentabilidade e revolução humana individual. Meus convidados são pessoas que atingiram um patamar importante nas suas carreiras. E te convido aqui a poder refletir sobre a importância de ser genuíno e a diferença que causamos na sociedade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Estamos no ar hoje com um convidado ultra mega especial, Ivan Nascimento, diretor regional de jornalismo do Grupo Norte Comunicação, afiliado da SBT. Uma pessoa assim de inenarrável presença e conteúdo e tudo. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite para ter esse bate-papo aqui. Vitor, eu que agradeço o convite. Eu acho que você é um cara que desperta na gente toda essa energia que a gente tem. E eu espero poder atingir aí o ápice dessa conversa e que a gente possa discutir, trazer muitas discussões para que a gente possa levar um conteúdo que possa levar ao despertar, né? Despertar no outro e tudo mais. Ivan, você é uma pessoa assim, ultra mega referência no jornalismo do Amazonas, mas eu não quero conhecer o Ivan, eu quero conhecer o ser humano Ivan, que nasceu lá em São Luís do Tapajós, lá em Itaituba. Conta pra gente um pouquinho como é nascer, como é viver nesse interior do Amazonas. Cara, isso é muito interessante, porque assim, eu nasci num vilarejo, e esse vilarejo que é São Luís do Tapajós, que é um vilarejo de 500 habitantes. Sou neto de escravos que vieram de Vitorino Freire, no Maranhão, que é a família do meu pai. E a família da minha mãe estavam também nesse vilarejo. Eu sou de uma família de 9, né? São 9 pessoas. E meu pai trabalhava chegou a trabalhar com transporte de barcos, isso tudo. E aí é um vilarejo que só tem 2 ruas, né? Tem a rua da frente, eles moravam na rua da frente, e a rua de trás. E aí não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, a gente saía com baldes, aquele balde de tinta, né? Acho que não deve ter pego o balde de tinta não, mas eu peguei o balde de tinta, e ia na beira do rio, lavava roupa na beira do rio, tomava banho na beira do rio. Era o dia todo com aquele cheiro de peixe, né? No corpo inteiro. E aí, depois de São Luís do Tapajós, a gente foi para Itaituba, né? Meu pai trabalhava Aí meu pai foi trabalhar com transporte de óleo. E aí a gente veio para Itaituba. E quando Itaituba é o município que fica no estado do Pará. E que esse vilarejo fazia parte, é como se fosse aqui Manaus e Cacaupireira. Né? Cacaupireira era uma metrópole na frente desse município. Mas aí lá era uma reserva, né? Onde a gente tinha reserva, tinha muita essa coisa dessa ilha. Hoje eu já tive a oportunidade de voltar e hoje já está muito mais civilizado. A gente já tem casas mais de alvenaria. Na minha época era casa batida, aquela casinha de sapê mesmo e tal, que não sem energia, sem nada, e que a gente ficava na frente de casa, na brincadeira com o luar e tudo mais, e aí me deu até uma nostalgia desse processo todo. E aí, depois de um tempo, meu pai veio para Itaituba. E foi quando a gente veio para Itaituba, que já é o município. Itaituba, se eu não me engano, tem 150 mil habitantes. Aí veio para Itaituba. Foi um baita do upgrade, né? Aí de 2 ruas. Menina, a gente morava atrás do cemitério. Olha a loucura. As mesmas individualidades e tudo mais. E aí a gente morava atrás do cemitério. Meu pai trabalhava numa bomba de gasolina, num posto de gasolina. E meu pai é um cara assim que... Ele, para mim, é minha referência, assim, de tudo, né? Meu pai, eu sempre falo que ele é minha referência, porque o papai, essa coisa trabalhadora, né? Da gente estar o tempo todo ausente de casa, vem do papai. E aí o papai, ele trabalhava nessa bomba de gasolina. Eu me lembro de uma historinha que meu irmão mais velho conta. Eu sou o 6º filho, era loucura. E meu irmão mais velho conta que meu pai pegava aquela marmitex que era dividido, assim que a gente foi para Itaituba, né?
E ele levou todo mundo, foi todo mundo para Trem-Pouco. E aí essa marmitex ele pegava o almoço dele e levava pra gente almoçar em casa. Mãe trabalhava na biblioteca pública do município, como serviços gerais. E eu acho que é onde começa a minha grande história, com essa loucura toda dos livros e tudo mais, né? Porque eu sempre tive muito presente com a mamãe. E aí a mamãe levava a gente e deixava a gente no fundo da biblioteca. E aí foi quando eu tô ali envolvido nessa questão. Eu acho que é uma coisa muito mais louca e muito mais profunda dentro desse processo, que eu acho que vem mais histórias por aí. Mas assim, hoje São Luís já está bem civilizado. Hoje já tem água encanada. A galera que nasceu lá hoje já está bem mais civilizado do que a gente. Mas aí é o que a gente sempre fala, são exatamente esses detalhes, né, que formam esse caráter. A gente vai falar lá da neurociência, né, que você é fruto de todas as experiências que você traz na sua vida. É a analogia do quem quer ser um milionário, né, que é uma metáfora em cima disso tudo. Então, foi isso. Eu nasci lá em São Luís, tenho o maior orgulho daquela cidade, daquele vilarejo. Era o Rio Verde, né, que o Rio Tapajós é um Rio Verde, que falam que é o Caribe da Amazônia e tal, que aí tem a Alter do Chão. Eu conheci a Alter do Chão já depois de velho, já depois de mais velho, já com a Patrícia, minha esposa, que eu conheci a Alter do Chão. Morava do lado, e para a gente, de casa não faz milagre, né? Sim. Então, e aí voltei agora, recentemente eu fiz uma viagem, fui lá, os meus pais moram lá em Itaituba ainda, todo mundo mora lá em Itaituba, só eu moro aqui no Amazonas. E eu também tenho uma irmã, tenho uma outra. Aí outros irmãos já estão em outras partes do Brasil, mas meus pais moram lá ainda. Então, geralmente, quando a gente faz a reunião de fim de ano, aí vai todo mundo para nostalgia de São Luís do Tapajós, ficar debaixo do pé da mangueira, tirando a manga e ficando ali contando piada, contando histórias, né? Histórias cabeludas e tal, que a gente morria de medo quando era moleque, tinha uma história muito cabeluda. Tinha uma história do babu cabeludo que no interior não tem o vaso sanitário, né? É aquele buracão que tá lá no fundo do quintal. E o meu avô contava que existia quando você tava lá, tinha uma mão que passava. Quando você tava lá, tinha uma mão que passava. E se a mão passava, você poderia. Aí ela babava, você ia desencarnar. Ninguém gostava de ir ao banheiro à noite. Era uma loucura para fazer à noite. Ficava desesperado, travado ali, mas não ia. Não. Eu ia falando para o Bel. Só no outro dia. Só no outro dia. E, mano, como que é? Dos bastidores, a gente se conhece há algum tempinho já. Você me contou uma vez a história e você começou a vender laranja, velho. O que é isso, né? Bicho, isso daí foi justamente na saída para Itaituba. Vitor, acho que eu tinha uns 8 anos. 7, 8 anos. Na verdade, a gente do interior, a gente é muito precoce, né? A gente tá ali, né? Trabalhando na base do tapa. E aí, a minha mãe tinha uma coisa. Minha mãe tem uma veia empreendedora. Mas é aquela veia empreendedora que foge de todo mundo, né? Porque mete todo mundo no game. Ela vendeu tacacá, vendeu café da manhã, arrumou uma cantina numa escola e tal. E porque meu pai sempre trabalhou com viagem, aí meu pai subiu de profissão, né? E virou caminhoneiro de transporte de óleo. Para os garitos, que em Itaituba tem muito garito. E meu pai era dois dias em casa, o resto amor. Eu não sei como ele fez 7 filhos, né? Mas são todos deles, né? A cara de um outro e do outro, todos são dele. E eu dizia pra mamãe, se mamãe, o homem fica 2 dias em casa, fez 7 filhos, mas você morasse aqui, como é que seria? E aí, a mamãe começou a fazer salgado, né? Ela começou a fazer salgado, na verdade ela começou a fazer din-din, que lá em Itaituba, o din-din é chamado de flau. E ela começou a fazer din-din, e aí era eu, meu irmão mais velho, o caçula, né? Nós somos os 3 menores, era eu, meu irmão mais velho que eu, e nós íamos para a rua vender. A Maybelline. Era uma tortura também. Porque eu odeio o sol. Imagina. Né? Eu odeio o dia inteiro vendendo sacola, né? Não, e aí era assim, eu estudava de manhã e vendia à tarde. E ele estudava à tarde e vendia de manhã. Eu pegava sempre ferrada, né? Porque o maior sol da tarde, né? E eu do lado de tarde.
Só que teve uma parada que eu era muito estrategista, assim, né? Eu acho que aí entra a parada da espiritualidade, né? E aí, o que aconteceu a história da laranja? Lá em Itaituba tem as embarcações que ficam, né? No porto da cidade. E aí eu vendendo din-din na rua, e aí eu fui lá nesse dia, e tinha o cara do carro da laranja lá, né? E eu falei pra ele, assim, e ele tava precisando de um ajudante pra vender a laranja no barco. E aí ele falou pra mim, eu falei pra ele assim, eu posso vender pra ti a laranja no barco. Tu fica com a minha caixa de din-din aqui, eu vendo a tua laranja lá dentro do barco, tu me paga a comissão, e se tu vender meu din-din aqui, tá todo mundo junto, todo mundo seguindo junto e tal. Aí, amigo, eu vendi o din-din, eu vendi a laranja dentro do barco. Aí depois dessa laranja dentro do barco, e foi quando me desperta essa coisa de querer ir embora de lá também, né? Tudo vai acontecendo, é aquela história de quem eu sou milionário. E aí, eu ganhava essa comissão dele, comprava meu din-din, saía distribuindo din-din pra todo mundo, pra não virar no sol. E ainda tomava banho no rio, porque na Matheus tomava banho no rio. Aí eu tomava banho no rio, e aí eu vendia, eu dava meus din-din pra todo mundo e levava. Só que eu me ferrava, porque era eu que vendia tudo. Aí logo quem vende mais, sai com mais. Ah, vendeu 20 hoje, vendeu 50, vai levar 60 amanhã e tal. E aí eu sempre me ferrava. E sempre dava certo. Depois do din-din veio o salgado, né? A mamãe inventou de vender salgado de macaxeira. E eu disse, meu Deus, essa mulher não dorme, gente. Vai vender agora, porra, salgados de macaxeira. E eu dizia assim, agora como é que eu vou fazer? Não vou vender salgado de macaxeira no Robin. E assim, cara, eu fui sempre tagarela. Sempre. Né? O TDAH, ele basta TDAH, né? Eu sempre fui tagarela. E aí, é tipo aqui em Manaus, teve Alves. Lá em Itaituba tinha a avenida... A Quinta Avenida era o nome do bairro. Tinha só os pica, né? O prefeito e tal, essa galera toda. O amigo batia de porta em porta. Oi, vizinha, quer comprar salgados, macaxeira e tal. Amigo, eu vendia todos os meus salgados, eu me fudia de novo. Aí a mamãe dizia assim, ó, cara, e o meu irmão falava pra mim assim, bicho, como é que sente esse negócio? Ninguém entende segredo. Só que eu me fudia, me ferrava. Porque a mamãe sempre dava pra mim mais, né? E aí, aí a mamãe começa a vender tacacá, vendeu tacacá também. E aí tinha um dia de descascar o camarão, era uma briga, né? A gente era muito doido assim em casa. Era tipo a grande família lá em casa, sabe? Era a mamãe com os filhos, porque o meu pai tava fora. E aí a mamãe vendeu o tacacá, e aí tinha que levar a mesa pro negócio do tacacá, e voltava de novo. Aí o menino jogava a hora, tinha que ter hora pra jogar bola na rua, porque tinha hora pra buscar as coisas, logo e trazer. Aí ela inventa de vender café da manhã na feira. Tá? E aí eu tenho a minha irmã mais velha, é uma mulher muito bonita, assim, como essa menina aí. E a minha irmã, por 14 anos, os caras da feira, ei, minha noiva, vai. Hoje ela mora em Goiânia, né? Oi, minha noiva. Pô, ela odiava. Todo mundo odiava Ivan desse negócio. E tava, não, mas ela tava toda. Mamãe é desse tamanho. Nós somos todos grandes. Eu tinha um cunhado que disse que ele tinha medo da minha mãe, não tinha medo do meu pai. O meu pai disse que ela é pequena, ela era agitada porque não tinha pra onde correr o sangue e ia logo pra cabeça. Ia logo pra cabeça. E aí, a mamãe sempre, aí depois ela inventou de pegar uma cantina de uma escola. Eu disse, gente, eu vou ter que ir embora dessa casa. E aí foi quando eu saí de casa, e vim para o Amazonas. Aí você veio para ser com o sonho de ser militar. Cara, eu vim para o Amazonas com 13 anos. Isso é uma história muito massa, assim, porque eu sempre falo que eu sou muito grato a todas as diversidades do mundo, a todas as diversidades que acontecem na vida da gente. E um ponto de partida dentro desse processo todo foi o meu pai, né? Meu pai é uma referência para mim e tal. E aí, no momento, eu tive um irmão que caiu de um pé de azeitona. Meu irmão caçula era de um pé de azeitona, arrancou o braço assim. E o braço ficou, e lá em Itaituba não tinha muito recurso, e leva para outra cidade. E aí as meninas casaram cedo, nós somos 5 homens, né? E o meu avô em casa, eu falei assim, cara, vou ter que fazer essa comida aqui pra esse cara. Aí eu fui na minha tia, toda pequena, né, do outro lado da rua, falei que a minha tia me ensinou a fazer comida. Aí eu acertei que fizer pão da comida, aí me fudi de novo. Porque eu virei o cuca da casa, né? Aí uma vez o meu pai chegou lá. E eu nas minhas loucuras, já tinha as loucuras da mediunidade, né? Que hoje eu entendo que era isso. E aí, meu pai doido lá queimei a carne ali. Deixa a carne queimar, nisso eu tinha carne. E fez essa confusão toda. E aí nesse dia,
foi muito doloroso. Hoje a gente já conversou, eu e ele, né? Que aí vai pra terapia, né? Já conversei com ele e tudo e tal. Mas eu acho que foi o pontapé, assim, eu tinha 13 anos, foi o pontapé. Eu comecei a trabalhar com 11, 12, né? Mesmo ganhando a minha grana, que eu queria fazer datilografia. Eu achava bonito bater na máquina. Eu disse assim, não, eu quero bater sem olhar. Eu não quero olhar para essa porra dessas teclas. E aí vem informática, aí vem tudo isso. E aí eu, com 13 anos, eu queria ser militar da aeronáutica porque eu tinha um plano de ir pro Rio. Tinha todo plano, né? Não, eu vou entrar com uma soldado de primeira categoria, vou para a Ilha do Governador, vou fazer minha faculdade de jornalismo para lá e tal, e vou virar o bomber, né? Só que o destino não quis isso, né? Não, aí é esse que estava no planejamento. E aí eu vim para o Amazonas com 13, de barco. Peguei e entrei no barco, aí meu pai disse assim, tem certeza que é isso? Tem. Minha irmã já morava aqui, essa minha irmã, morava aqui em Manaus. E aí foi conversando com ela e disse, olha, bora, eu vou para o Amazonas. E eu vim para o Amazonas porque eu queria ser militar da aeronáutica, né? Passei 4 anos tentando entrar como soldado de primeira categoria. Era aprovado, né? Eu não queria ser, eu queria ser soldado de primeira categoria. E aí eu era aprovado, mas aí não, eu sempre estava no número de vagas que não era o que tinha. Tem 50 vagas, minha vaga era 58. Né? Passava por todos aqueles testes físicos, tudo mais e tal. E aí eu tentei 4 vezes. E aí entra a espiritualidade, né? E aí eu me lembro na 4ª vez que eu fui fazer, que eu disse pro cara, né? Eu falei assim, pô, bicho, hoje eu tô na 4ª vez fazendo esse negócio. Ou tu me dá uma luz, tô dando bolo e ponta de faca nesse negócio. Eu me lembro na primeira, uma história engraçada, que ele dizia assim, ó, tem que correr não sei quantos quilômetros. Eu falei assim, fudeu, não vou correr todos os quilômetros e tal. E aí eu fui treinar no outro dia, antes do treino. Fiquei igual um filho da p, né? Treinando. Cara, no outro dia quase eu não andava, velho. Quase eu não... Imagina. No outro dia quase eu não andava. Me deu rezada mesmo, assim, ó. Pai, nós estamos sendo de cara e rezava nas minhas pernas, assim, ó. Porque eu não conseguia movimentar a minha perna. Tu acredita? E aí, Pai, nós estamos sendo, ficava, Pai, nós estamos sendo de cara. Jesus, que merda que é essa que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou acabar com o meu teste e tal. Foi. Consegui fazer. Eu fui lá, corri lá os quilômetros todos e tal, e consegui passar de novo. Mas não era selecionado. E aí, todo jornalismo, acho que era isso. Todo jornalismo, de fato. Isso, amigo, eu tinha 17, aí foi 17, aí 18, era a idade, né? 18, 19 e tal. E aí foi quando, e paralelo a isso, eu digo assim, cara, eu vou fazer vestibular, tenho que fazer vestibular, eles vou estudar e tal. E essa história do jornalismo é muito bacana, porque eu sempre fui muito rato, né? Rato de e eu colava em todo mundo, em tudo mais e tal. E eu me lembro de um seminário de jornalismo que teve que o Carlos Henrique Schroeder veio, que era o diretor da Globo. Então. Amigo, eu esperei ele no estacionamento. Eu faço a oportunidade, não tem esse negócio de ficar chorando, não. Eu, no estacionamento, quando ele veio, conversei com ele. E aí ele disse assim, cara, o bacana é que tu sabe exatamente o que tu acha. E ele me deu o telefone, me deu e-mail, me deu tudo. Mas não era para eu ir lá para a Globo, né? Fiquei aqui mesmo do SPQ. E tu tem um início prévio ali, trabalhando de telemarketing, rádio... É onde é o grande boom do Ivan em Manaus, né? O grande boom do meu é esse lá em Itaituba. Eu comecei a trabalhar numa banca de revista, né? Do lado do fórum, tinha um fórum e tinha uma banca de revista que a mulher precisava de uma pessoa. E eu muito descolado. Aí a minha amiga me indicou, eu falei assim, não, eu quero, eu vou. Deixa eu trabalhar, vou trabalhar. E aí foi quando eu comecei a ter mais acesso ao mundo, né? Pelas revistas. E aí eu descobri que a porra não era só Itaituba. Eu comecei a descobrir tudo, eu falei assim, não, cara, não sou daqui não, não sou daqui não. Eu vou seguir o mundo e tal. E aí foi quando eu vim, e aí eu passei 4 anos tentando entrar, e aí foi quando uma amiga minha disse para mim assim, Ivan, tô precisando de um suqueiro, fazer suco, né? Lá no Filex. O Filex, o antigo Filex, não sei se existe. O Filex vendia, é tipo Bob's, mas vende sanduíche de filé mignon, que é do antigo Hernando Reis, que acabou, acho que já até faleceu agora na Covid. O Hernando era presidente do Caprichoso, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou fazer, aí eu falei assim, cara, paga um salário? Paga o salário. Eu fui lá, vou lá fazer, sei fazer suco. E fui para entrevista com o gerente, que era o Flávio na época.
E aí foi quando o Flávio falou assim, pô, bicho, tem uma voz boa pra caramba, tu não quer ser agente de telemarketing? Ao invés disso aquilo. Ah, bicho, eu quero ser telemarketing, tá? E eu sempre fui um estrategista, né? E aí ele disse assim, pode começar hoje, era de noite. Olha a minha relação com a noite aí, né? Pode começar amanhã, pode começar hoje. Eu falei assim, pode ser amanhã? Amanhã, bora fazer amanhã. Que amanhã eu me organizo, eu vim hoje só para entrevista e tal. Amigo, eu saí de lá, fui uma locadora de vídeo. Loquei 3 vídeos de telemarketing. Fiquei lá vendo como era que era. Ah, quantos toques tinha que dar o telefone e tal. Liguei para a drogaria, vi como as meninas atendiam o telefone e anotando. Anotei tudo. Quando eu cheguei lá no tal, eu já sabia de quase tudo. Né? Meu velho, se eu te contar que em 6 meses eu virei gerente de telemarketing. Gerente de conhecimento empírico. Entende? Gerente de telemarketing. E aí foi quando a Rádio Novidade ligou para lá, caiu, né, no ramal. E aí eles Márcio na época então, me chamaram para fazer um teste. Eu nunca digo nada. Ah, quer dizer, algumas coisas eu digo não, né? Não digo sempre tudo, outras coisas não. E aí eu disse, Ivan, tu não quer vir fazer um teste aqui? E tal. Não, assim, bombou o negócio. O negócio bombou lá do telemarketing. O Hernando começou a receber um monte de felicitações. Porra, até que sempre colocou um cara preparado e tal. Tu fez curso de marketing, de telemarketing? Não, amigo, eu assisti uns vídeos. De telemarketing, né? E aí eu fui lá, cara, fui fazer o teste. Aí quando eu fui fazer o teste, eu ouvi a rádio todinha durante o ano, o dia todo. E fui fazer o teste. Amigo, o teste foi uma merda. Sério, cara. Era um misto de nervosismo, foi emoção, todo misturado. Ali liberado no estúdio. Eu tava no estúdio. Eu era lá de São Luís de Tapajós, imagina. E eu ali dentro daquele negócio e tal, e eu falei assim, porra, eu vou conseguir fazer essa ponte. Aí eu lá fazendo. Eu me lembro do Chacal na época, era Chacal. E aí o Chacal disse pra mim assim, olha, cara, vamos lá um diamante não se encontra lá, cara. Nunca esqueci dessa palavra dele. Ele, tem um curso da Rede Amazônia. Ele é técnico de locução e apresentação. Eu vou fazer esse curso. Aí tu foi lá e meteu Aí, amigo, aí minha cara fez assim, a minha vida, bum. Foi onde a minha vida abriu assim, foi quando eu comecei na locução. A minha primeira locução foi um carro volante no Coroado, R$10. Guardei muito tempo esses R$10. Que eu dizia que eu sou apegado, né? Sou bastante né? Sou apegado e tal. E aí eu guardo. Tu lembra da primeira fala? A primeira fala, porra, era um show que ia ter. Era um carro volante num show que ia ter, cara. E aí foi quando teve a questão do. Aí logo em seguida virei gerente de telemarketing e logo em seguida virei gerente da loja, né? Aí abri uma filial na Amazonas Shopping e tal, e eu era o único que tinha 2 funções, né? Eu era gerente de telemarketing e gerente da loja. E aí foi quando teve um concurso na Rádio Cidade. Aí os meus amigos, Ivan, tu tem que ir e tal. Eu falei assim, bicho, vou lá fazer essa porra desse concurso. Aí olhei todinha a programação, eu fui mais preparado agora, né? Programação todinha, gravei uma fita cassete, aquela fita, né, aqui, e levei. E aí eu fiz o teste, eu botei assim, olha amigo, eu trouxe uma fita assim, aí dele. E ele não sei para papai. Eu falei assim, não, tem alguma coisa com isso, eu vou trabalhar com esse negócio. Minha vida abriu com locução, assim. Paulo. E aí foi aparecendo os documentários, aí eu fui conhecendo as pessoas certas e foi, eu tô aqui. Ivan, você citou algumas vezes aí. A tua história é fascinante, né, cara? Vou escrever um livro. Tem que escrever trilogia, pelo menos. Itaituba, Manaus e jornalismo. Como que foi? Como que é? Como que foi você descobrir TDAH e como que é lidar com isso hoje? Porque a tua mente não para, né? Não. Eu te confesso que era muito doido, porque antes... É porque tem todo um trabalho em cima disso, né? Antes eu achava que eu era meio esquizofrênico, né? Eu dizia assim, meu Deus do céu, tem umas paradas na minha cabeça muito doido. E essa porra dessa voz que não cala nem um minuto e fica. E sempre foi assim. Eu escrevo com a mão esquerda, de cabeça para baixo. Era um hobby que eu tinha de moleque e escrevia lá. Se me dá um papel aí, escrevi de cabeça para baixo com a mão esquerda. E eu sou destro, né?
E aí depois que eu entrei para a outra vez, eu disse, eu vou perder a mão direita. Deve estar no meu planejamento reencarnatório. E aí eu escrevo de cabeça para baixo com a mão esquerda. Praticamente trabalho do lado do cérebro, né? E aí isso tudo muito natural, né? Por isso que a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta com o ser humano. E aí, quando eu descubro o TDAH, foi muito doido, porque assim, foi como a gente se conheceu também, né? E tal. E aí a psicóloga foi dar uma entrevista. Eu descobri o TDAH, eu tô, acho que... uns 7, acho, 7, por aí. Já descobri grande, né? E aí E ela me vendo, né? Ela foi uma entrevistada. E vendo e tal, depois que terminou, ela disse assim, posso falar com você um minuto? Eu, claro, você deu problema, né? Então, ela chegou, posso falar um minuto? Eu disse, claro. Ela falou assim, já ouviu falar sobre TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Eu disse, sim, já. Eu acho que você tem todos os sintomas. Eu falei assim, como assim? Eu vi todos os sintomas, era o CDFzão da sala e tal. Ela disse, não, mas peraí, tu me conhece? Peraí. E aí, cara, a gente namorou, Vitor, quase 1 ano. Porque ela dizia que eu não tinha perfil de consultório, né? Eu tinha perfil disso aqui, tá? E a gente ia tomar café. Bora tomar café, bora. Eu passei, eu acho, quase 1 ano sem entrar na terapia. E tal. Eu dizia, mas que porra é essa do TDAH? Eu nunca teve problema com nada, e como é que esse negócio surge agora? E aí foi quando ela diagnosticou o TDAH, né? E aí, veio a parte do psiquiatra, né? Eu fui em 6 psiquiatras, até chegar nesse 7. 6. E era muito doido, bicho. Eu olhava pra cara do psiquiatra e disse, nossa, esse cara é mais doido que eu. Não, anda certo que não, esse negócio. Eu vim embora. Eu disse, não, tá bom, doutor. Cadê a receita? Ah, beleza. E aí eu tenho um psiquiatra muito doido. E eu sou, olha essa pessoa agitada, né? E ele ficava bem assim, ó. Não, não é isso, né? Eu disse, eu queria dar neles. Eu queria dar no psiquiatra. Eu falei assim, não, esse cara tá cheio de remédio. Eu acho que ele não tá nem ouvindo o que eu tô falando pra ele. Não, quando eu saí, eu tenho uma amiga aqui comigo sempre, né? E aí, não, esse aqui não. Vou arrumar outro. E aí eu venho me ligar, eu tô com o retorno. E tá, não, amigo, eu já tô no psiquiatra, já tô em outro, tá? E aí o descobrimento do TDAH começou com a psicóloga, né? E aí ela começou, e psicóloga eu acho que tem ela mal tomada com o diabo, né? Porque ela vai no lugar que tu acha que nem tinha aquela junta ali, e ela vai. Eu falei assim, porra, tem isso daí juntando. E a minha terapeuta, ela é foda, assim, eu gosto muito dela, a Jucimara. E ela me desconstrói de uma forma, assim, muito inteligente e é impressionante como ela vai nas minhas veias, assim, de tudo. E ela descobriu coisas que eu nem sabia que tinha acontecido, que achava que era putaria de criança, né? Nada. E ela foi trazendo. E aí você começa a perceber todos esses traumas psicológicos que você tem na vida adulta. E aí que você faz a associação com tudo lá de trás. Ontem, eu acho que era anteontem, eu estava lendo que dos 6 aos 12 é o que nós somos hoje, né? E eu estava lá atrás, porra, 6 aos 12, por fazer 6 aos 12, né? E dentro desse processo, aí vem a relação com o pai. Eu falei assim, porra, de novo meu pai aqui aparecendo nesse negócio. E aí, o que foi muito doido dessa coisa do TDAH? Eu era contra tomar remédio. Sério? Eu sou contra tomar remédio, né? E tá. Tô administrando essa onda agora na minha cabeça. E aí começou a falar do coisa do TDAH e eu tenho uma parada comigo assim, Vitor, eu sou um estudioso assim. Na verdade, se eu ver uma parada que eu não sei o que é, eu mergulho pra saber. E eu me recordo no dia que a gente se conheceu, na oportunidade lá no grupo nosso, e aí a gente começou a trocar algumas mensagens. Eu te mandei as 34 negações, te mandei alguns insights de livros. Sim. E já era 2 da manhã, a gente estava se falando e você continuou pesquisando, entrando nos temas todos. Aí ele desligou o telefone. Ah, esse filho da puta não vai dormir não. Desligou o telefone. Eu sou São 8. Eu sou normal. Amanhã ele desligou, né? Eu era o tipo. E, quando a gente pega a tua trajetória, lá nesse vilarejo da Rua da Frente, isso, indo para Itaituba, indo para Manaus, sonho de ser militar, toda essa jornada, foi lá, trabalhou com telemarketing, isso, locução, hoje é diretor de jornalismo, descobriu o TDAH,
aonde você descobre, você percebe esse lado da visibilidade? Tem que ser desde pequeno. Desde pequeno. Eu mijava na rede. Eu não tinha cama. Uma revolta que eu tenho. Mas a minha mãe assistiu esse vídeo. Eu não tinha cama, amigo, porque eu mijava na rede. Mijei na rede até os 12. Eu, amigo, eu via as coisas e mijava. Eu não levantava para assistir. Aí eu olhava na fresta da porta e eu falava assim, meu Deus, tem uma pessoa ali. E mijava. Tá. E ela pegava porrada na cara. Dançava, destoava para a rede na cabeça e tal. E eu dizia assim, não, gente. E eu vi a coisa, foi aí onde veio. Eu disse assim, não, eu acho que eu sou maluco. Porque e eu sempre fui muito espiritualizado. Né? No interior a gente está muito participante da questão da igreja e tal. E aí, eu desde moleque, eu via as coisas e eu ficava assim, não vi igual o Chico Xavier, né, que tem essa evolução toda, mas eu via as coisas e eu dizia assim, cara, eu tô imaginando... Aí, sabe essa coisa de criar história na cabeça? Aí eu começava a ver, e é desse lado direito que eu vejo. Aí eu começava a ver histórias, olha, isso que eu tô criando na minha cabeça, né? Eu nunca imaginei que era parada do... E eu morria de medo de espírito, né? Daquela coisa do inteiro a mão cabeluda, morria de medo de espírito. E aí você vai compreendendo algumas coisas. O que acontecia? Eu comecei a ter sonhos, né? A gente está entrando nessa parada mediúnica, né? Eu comecei a ter sonhos que aconteciam, né? Minha mãe era viciada, ela não vai ouvir isso, porque ela era evangélica, né? Mas a mamãe era viciada no jogo do bicho. Ela acordava, o que tu sonhou? O que tu sonhou? Esse bicho ia me matar. Ela falava, o que tu sonhou? Eu disse, mamãe, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Porque era batata, eu sonhava, ela olhava. É mesmo? Nunca sonhei com o número da Mega Sena aí. Mas era batata. Então, começou muito com isso. E aí eu comecei a... E eu tinha uma imaginação muito fashion, né? Essa porra toda. Eu me lembro uma vez que eu tava na sala de aula e foi uma psicóloga, eu tava lá falando com a gente e pediu pra gente fazer um desenho. E eu fiz um desenho, a mulher de uma montanha e tal, desenhei. Achei que tava ferrado esse meu desenho. Ela falou assim, você prestar aqui? Pelo meu desenho. E eu falei assim, pô, achando que eu tava sendo Van Gogh. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eu era meio doido, meio perturbado. E aí foi quando teve a parada da mediunidade. E aí sempre aparecia uma pessoa. Era impressionante. Sempre tinha uma pessoa que vinha e dizia assim. Aí eu me lembro de uma situação de casa, porque a minha irmã mais velha é médium, né? Hoje ela é evangélica, não vê passividade, mas em nada. Mas ela é muito ostensiva também. E eu acho que meu pai também, né? Meu pai também porque o meu pai, ele rezava, assim, né? Nas pessoas e tal. E o meu pai conta uma história muito doida, que ele disse que a mãe d'água tem a metade da alma dele. Como é que pode isso? Você tem a metade da alma dele. Ele disse, papai, eu teria que ser só a metade. Só a metade do teu corpo funcionaria, né? E aí foi quando eu começo a ver essa coisa dos sonhos e tudo mais. Aí eu me lembro de uma situação, eu tive um irmão que faleceu com 18, 19 anos. E eu acho que eu tinha, Vitor, uns 9 anos, 9, 10 anos, né? Por aí. E aí foi uma moça lá em casa, né? Quando ela chegou lá em casa, foi uma moça da rua, ela desmaiou na sala. Desmaiou, tá? E aí no interior o pessoal que tá ainda, né? Tá grave. E aí foi quando o meu cunhado já tinha expertise pra minha irmã tem no meio da rua, era uma loucura. E aí todo mundo dizia pra mim que eu era médio, e ele falou, nossa, vou ter outro chamado de médio, não. Porque essa referência é uma referência muito negativa. É sempre uma referência negativa. Minha irmã caía no meio da outra, né? Morria de vergonha de tudo e tal. E no interior tem muita umbanda, né? Tem muita umbanda no interior, e tal. Tem boa umbanda, candomblé e tal. Centros espíritas tem poucos. Pelo menos lá naquela minha época, né? E aí foi quando meu cunhado falou pra minha mãe, disse assim, minha sogra é seu filho que tá aí. E era coisa de doida, assim, né? E aí ela disse assim, chama o nome dele. Aí chamou o nome dele, Vanderlei. Aí chamou o Vanderlei, aí ela disse assim, mano, pra mim, essa mulher disse assim, senhora, a minha outra irmã que desmaiou. E a gente começou assim,
A gente correu. Não tinha energia, imagina isso. Na luz de vela, porra. Não tinha energia. E tá, não tinha energia. Saiu todo mundo correndo, era aquela confusão. É doido, minha carne tremia, assim, ó, me tremia todinho. Aí, o que aconteceu? Cara, ele veio, contou toda a morte dele, como foi e tudo mais e tal. Contou umas paradas lá do meu pai e tudo mais e tal. Meu pai me deu água por vinho depois disso tudo. E a gente já estava muito acostumado com a minha irmã, né? Porque a minha irmã, antes do meu irmão morrer, os espíritos vieram, né? Só que ela bagunçava tudo, aquela coisa. E disse pro meu pai ir buscá-lo, porque ele acabou indo para um lugar ali, que era para ele ir buscá-lo, que ele ia morrer. E o meu pai foi atrás, né, dele e tal. E aí meu pai, quando chegou lá, ele já tinha entrado para dentro da Porrotela, que é onde tinha o bolo, né? Tem a sede e tem a Porrotela. E ele já tinha ido para dentro da Porrotela. Aí meu pai disse, não, eu vou voltar na próxima viagem. Eu volto e levo. Só chegou ele enrolado no saco preto, em casa, né? E eu ouvi um choro, pô, no dia do velório dele. Eu disse, gente, eu só tô ouvindo esse choro. Ninguém ouvia a porra do choro. E eu dizia, tá vindo de dentro do chão. Eu dizia, você tá vindo de dentro do chão o choro. Eu colocava meu ouvido no chão. Eu dizia assim, eu tô ouvindo o choro. E todo a mamãe dava logo na minha cara, né? Você para com isso e tal. Eu disse, mamãe, eu tô ouvindo o choro. E aí foi quando ele veio, né? E ele disse que era ele que tava lá vendo o velório dele e tal, e era ele que tava chorando. E aí ele pediu pra mamãe dar tudo, né? Que a mamãe pegou as coisas dele, pediu pra mamãe dar tudo dele. E ele disse que nas coisas dele tinha uma carta pro meu pai. E essa carta a gente não tinha encontrado ainda. E aí foi depois dessa carta que meu pai mudou pro filho, né? E que aí as histórias do meu pai eu vou deixar pra ele. Aí o que acontece? Ele diz pra eu rezar um terço lá na sepultura dele. Eu, morrendo de medo, e entrar no cemitério para rezar um terço. Ele dizia, e aí quando ele falou pra mamãe, ele falou assim, mamãe, ele tem que rezar um terço pra mim. Tinha 10 anos. Eu fui, rezei terço. Fui lá, rezei terço e tal. Eu tenho 5 faculdades no idioma, né? Mas quanto é na minha cabeça? Sim. E aí foi quando começa a perceber isso, né? E aí eu começo a entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo comigo, né? Eu com 12, 13 anos e 14 e assim vai. Eu já não me assustava muito com algumas outras coisas. Parei de fazer xixi na cama com 13. Parece assim que um cara morreu lá em Itaituba e outro renasceu depois que entrou nesse bar. Porque depois que eu vim, eu não fiz xixi mais, né? E tal. E aqui em Manaus que eu ouvi mais sobre o espiritismo. Mas sempre tinha um cara da Umbanda que aparecia. Aí pegava minha mão e dizia assim, não, tua cabeça é Espírito Santo. E eu dizia assim, não, isso não. E tal. Não, tem cabeça. Aí os empregados assim, chegavam lá e diziam, seu Ivan, você não tem noção da sua cabeça. Não, a minha cabeça continua sendo a mesma. Não vem me arrumar nada disso aqui pra mim, não. Eu já tô cansado desse negócio. E aí, eu fui no Candomblé, fui na Umbanda, fui tudo pra lá. Porque eu sempre achei que faltava algo em mim. Existia um vazio, né? Um vazio que eu não conseguia compreender dentro desse contexto todo. E eu dizia assim, que porra é essa coisa de ser médico? Que é isso? Porque a minha referência é da minha irmã até na rua. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o espiritismo, né? E aí eu comecei a estudar sobre o espiritismo e olha como é que eu entro, de fato, nesse processo. Eu tenho 22 anos de carreira, né? E aí eu tô no SBT há 12, né? Eu tô no SBT há 12, que depois virou o Grupo Morte. Eu tô há 12. E fica ali atrás do cemitério São João Batista. Olha o cemitério me persegue. Atrás do cemitério São João Batista. E aí, eu passei 10 anos. Quando eu vim para o Amazonas, a minha escola era ali no Nossa Senhora das Graças. E todas as vezes que eu passava na frente do Centro Espírita Tomás de Aquino, eu tinha vontade de entrar. Eu tinha vontade de entrar toda vez. Eu, moleque, com 13 anos. E a minha escola era aquela do lado, né? Depois eu fui para a escola de Lucena. E aí, como é que isso vem? Eu rodo 10 anos fazendo documentário e tudo mais e tal. E aí eu caí lá de novo nesse bairro. Caí lá de novo. E aí foi quando estavam precisando de um coordenador de direção de transmissão do carnaval. Eu tinha feito carnaval no Rio e tal. E aí, cara, eu vou lá. Eu fui lá. Gostei da proposta de trabalho financeiro. Não tinha trabalho, né? E aí foi quando eu entro lá e aí eu reencontrei uma amiga
que ia com a gente. Eu era papa à igreja, antes. Eu ia para São Sebastião, eu ia para Sameiro, eu ia para todo lugar, porque eu adorava estar desse meio. E aí foi quando, se tu me perguntar hoje, Ivan, se tu não prestava de grana, eles cuidar e não, eu estaria lá na Etiópia fazendo filantropia. Eu estaria dentro do centro espírita, atendendo todo mundo e tal, eu estaria fazendo isso. E tal. Eu vivo muito mais no plano espiritual do que no plano terrestre. Para a gente já ir caminhando pelo fim dessa tua vida, vários o plano espiritual, o plano terrestre. Qual que é a essência da vida para você? Cara, a essência da vida é uma pergunta muito profunda. Né? Por que é uma pergunta muito profunda? Primeiro a gente precisa saber o que é vida. Né? E aí existem diversas ramificações para isso. E aí a questão da vida, eu sempre sou a favor dos porquês. Né? Por que existe a vida? Né? Aí eu estava estudando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, eu deixo os evangélicos doidos, né? E aí eu fico procurando o tempo inteiro. Não, mas por que surgiu isso aqui? Não, mas isso era assim. Não, mas por quê? Por que veio para cá? Tem que ter 5 porquês, né? As pessoas param sempre no primeiro. Tem que porquês. E aí eu dizia é interessante isso que tu tá falando, para fechar e ser um pouco mais objetivo. E o que aconteceu? Lá no coisa da mediunidade. E aí, as vozes na minha cabeça, né? Eu falei, eu vou lá nesse centro. Eu cheguei lá no centro e falei com o facilitador da casa. E o facilitador da casa disse para mim meio assim, a tua mediunidade aflorou. Eu falei, o que significa? Não, significa que se você não estudar agora, você não vai entender o que vai acontecer. Aí me colocou lá numa sala e eu comecei a ver a vida do pessoal. Essa mulher que tá falando, ela não falando disso que ela tá falando. Não quero esse negócio não. Aí eu dizia, por que eu entrei nesse negócio? Eu dizia, por que entrar nesse negócio? E tal. E aí fugi durante o período, e aí voltei ao traço de ouvir as coisas e tal. E aí foi quando tudo se enquadrou, tudo se ajustou. Porque entra naquela questão que era do medo que eu tinha anteriormente, eu tinha maior medo do espírito me matar. E eu não tenho controle da minha vida, então. Mas na verdade é o contrário. E aí entra a parada das vidas, né? O que é a vida pra gente? Pra mim, vida é ter a oportunidade. Eu vejo a minha vida hoje como. Eu sou grato por tudo que aconteceu comigo, porque isso tudo fez parte do meu processo. E eu sou grato com a minha oportunidade de vir para esse mundo, de ser um espírito melhor. E poder compreender isso para mim é muito profundo. Entender por que as famílias existem, entender por que nós seres humanos existem, entender por que o movimento é esse, entender as coisas que acontecem na vida da gente, entender a questão da lei de causa e efeito, né? E entender que a gente precisa olhar para o passado para compreender o presente e aí planejar o futuro, e que a gente só tem o real é só isso aqui. Né? O que os outros estão fazendo, a gente não tem controle, está tudo no campo das ideias. E aí entra a física quântica lá, né? Que a gente pensa na primeira, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta dimensão, e as dimensões são para o lado. Todo mundo pensa que o céu é para ali, não, a dimensão vai para o lado. Então, dentro desse processo todo, a vida ela é muito ampla, né? E aí, às vezes, para mim, é muito doido, porque eu sempre falo que eu não quero ver nada de ninguém. Entende? Eu sento com ele 1 minuto, 5 minutos ali, eu já descrevo ele com o Jim. Mas e a gente não pode ter feito, porque a mediunidade não é minha. A mediunidade é da espiritualidade. É uma oportunidade que você tem. E aí todo mundo dizia que era um dom. Eu disse, mas como pode ser um dom se eu sou topo? Né? Não pode ser um dom. E tal. E aí foi quando uma grande estudiosa chegou comigo e disse, não, então, a mediunidade é uma oportunidade que vocês ganham de sanar dívidas que vocês deixaram. Aí você começa a compreender toda a doutrina espírita há 10 anos. Né? Então, passei 2 anos indo escondido da Patrícia, né? Porque ela morre mesmo esse negócio de espírito e tudo mais. E aí, para mim, foi um grande boom desse conceito todo, né? Então, acho que a vida, eu entender essa conexão com a espiritualidade superior, a conexão com o cosmos, a conexão com o universo, a conexão com as pessoas, e entender que cada pessoa que aparece na sua vida é a oportunidade que você tem de evoluir, independente de quem seja, porque tu tem como parâmetro a fragmentação do tempo. Sim.
né? Que as horas e tal, tem que estar tudo ali. E que nada acontece por acaso, né? Esse movimento. Olha o movimento que aconteceu anteriormente do estar aqui e tal, e vai dando certo, e vai dando certo, e vai dando certo. Eu gosto muito da vida, e é uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ó, a espiritualidade, ela te instrui. Ela te instrui. Mas existe uma coisa chamada meritocracia, que é o livre-arbítrio. Sim. Ela te diz, ela te instrui como fazer, mas é você que tem que decidir. Senão, o que adiantaria a gente vir para cá? Né? E eu ficava muito nessa loucura, porque eu vivia muito mais no plano espiritual do que aqui. Né? Eu me isolava muito mais para entender tudo isso do que aqui. Aí o pessoal, não, volta. Para que tu nasceu, pô? Nasceu para vivenciar aqui a humanidade. Sim. E aí tu vai ter que fazer essa vida dupla, né? De lá e aqui. E aí eu sou clarividente, sinestésico, psicofônico, sensitivo. E eu tenho uma mediunidade que eu deixo ali guardadinha, que essa que é a mais pobre. Entende? E eu falo assim, caramba. E eu não me acho foda por causa disso, eu acho que ferrado, porque é cada vez mais. Eu imagino, eu falei, eu já tive tanta revelação, amigo, que eu já fui. Ixi, se eu te cortar, Deixa pro próximo programa. Então a vida pra mim é isso. A vida pra mim, ela é esse sentido da gente existir e, como diz assim, ó, propósito. O que é propósito? É você pegar seu talento e transformar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande sentido da gente estar aqui. E que a felicidade não é desse mundo, né? A gente nasce e morre. Essa é a certeza. Sim. E aí eu vou estar guardando mágoa? Não é nada, eu não passo meu cartão de crédito assim não. Entendeu? A certeza é essa. Ivan, tua história é fantástica. Acho que daria uma temporada só com você, cara. Menino, não tem muita história. Bom, a gente precisa terminar, infelizmente. Queria te agradecer, assim, de forma grandiosa mesmo, a tua grande generosidade de compartilhar, de falar a história da mão cabeluda. Mão cabeluda. Toma cuidado, hein, que eu tô falando do teu marido. Cara, muito obrigado pela generosidade, pela oportunidade. É enriquecedor poder sempre dialogar com você. Você realmente é um espírito ultra mega evoluído, que tem uma generosidade, o que eu sempre busco, né? A coisa do ser genuíno, de ter a genuinidade para impactar positivamente nas pessoas. E você mais uma vez comprovou que você é essa pessoa. Então eu queria te agradecer mais uma vez e espero que outros papos como esse possam continuar. É só convidar. Convida que eu venho, e eu acho que é sempre legal quando você fala essa coisa do ser humano, porque assim, ó, nós somos fragmentados, né? Em diversas pessoas, mas a base é esse sim, é o ser humano, a base é esse. Né? Eu tenho o Vitor aqui, empresário e tal, mas a base do ser Vitor, que é o grande... Então a gente tem sempre que olhar para essa base. É essa base que sustenta a casa. É ela que vai sustentar sempre. Peraí, mano, pode vir a tempestade que não deu. Se essa base está bem estruturada, ela não cai de jeito nenhum. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês gostaram dessa história inspiradora, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares e possa assistir, né, a história dele e de muitas outras pessoas que passaram pelo programa no YouTube e nas nossas redes sociais. Esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Clé e com apoio técnico da Vitoriana Produções. Até a próxima. Tchau, tchau.